Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da SOS Ciência, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto bastante importante quando a gente pensa em fazer pesquisa, que é a validade, a qualidade da medida do instrumento que a gente está utilizando para a nossa coleta de dados. Então, o que seria a validade? É justamente quando a gente vai utilizar um instrumento, ou a gente está criando um novo instrumento para coletar dados, e a gente quer saber se os valores coletados por esse novo instrumento são próximos com um padrão ouro, com um instrumento já avaliado, né, e considerado padrão ouro para essa medida. Para a gente fazer esse confronto, né, do novo instrumento com esse padrão ouro, uma das técnicas, ou um dos recursos gráficos mais utilizado é o gráfico de Blend-Altman. E aí o que eu vou fazer nesse vídeo hoje é justamente mostrar para vocês o como a gente faz um gráfico de Blend-Altman no Prisma e depois o como que a gente interpreta esses achados. Para isso, eu vou trazer um caso real que a gente fez de coleta de dados, que é esse daqui, onde a gente analisou diferentes equações para se estimar o percentual de gordura. Então, só antes aqui trazendo algumas informações do estudo, na coluna A, a gente tem a quantidade de participantes do estudo, então, ao todo foram 15 participantes. A gente também faz uma breve caracterização dos participantes com peso, altura, IMC e idade. E, de fato, desculpa, e de fato nas colunas F, G e H é que estão as medidas para análise. Então, a gente tem aqui o percentual de gordura medido por uma equação A. Então, a gente foi lá, mediu as 15 pessoas a partir das dobras cutâneas, colocou os valores, né, medidos nas dobras nessa equação A e estimou o percentual de gordura de todas essas pessoas. Fizemos o mesmo, medimos as dobras cutâneas, colocamos na equação B e estimamos o percentual de gordura. Eu deixei aqui como A e como B só para a gente não expor quais são essas equações verdadeiras. E aqui na coluna F, a gente tem essas mesmas pessoas avaliadas no DEXA ou no DXA, que é considerado aí um instrumento padrão ouro para se avaliar o percentual de gordura e que a gente vai encontrar aí nas grandes universidades. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um gráfico de Blend-Altman confrontando o DEXA com a equação A, e depois eu vou fazer um gráfico de Blend-Altman confrontando o DEXA com a equação B. Então, para isso, a gente vai no Prisma, tabular os nossos dados aqui no formato de colunas. Então, seleciono colunas, peço para criar. E por uma questão de organização, aqui no Data 1 eu vou clicar com o botão direito e renomear, chamar de equação 1. Pronto. Vou copiar e colar os dados do meu Excel aqui dentro do Prisma. Então, os valores do DEXA versus o da equação A. Beleza. Para eu fazer o gráfico do Blend-Altman, o que a gente precisa fazer? Vir aqui em Analyze, e dentro dessa opção chamada de dados, né, tabulados em colunas, a gente vai selecionar essa quase penúltima opção aqui de método de comparação por Blend-Altman. Então, eu seleciono essa opção, clico aqui em OK. Aí, essa janela já está me falando que vai comparar os dados do DEXA com os dados da equação A, e para isso, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai calcular a diferença entre o percentual de gordura da coluna A versus da coluna B. O que ela vai fazer, então? Ela vai pegar aqui o indivíduo 1, que tem 13,49 no DEXA, vai fazer menos 10,28. Para o indivíduo 2, a mesma coisa, 13,67 menos 10,8. Então, para todos os indivíduos avaliados, o Prisma vai calcular o valor do DEXA desse indivíduo menos o valor na equação A, predito pela equação A. Em seguida, o que o Prisma vai fazer? Calcular a média desses valores. Então, para cada indivíduo, ele vai fazer 13,49 mais 10,28 dividido por 2. Chegou no valor médio do indivíduo 1. Indivíduo 2, mesma coisa, 13,67 mais 10,86
dividido por 2 vai chegar na média. Então, isso para todos os indivíduos. E o que é o importante aqui é a gente deixar no final dessa janela selecionada a opção criar novos gráficos. E aí, clico em OK. Vão surgir aqui duas abas para a gente. Uma dentro de resultados, chamado de Blend Altman, e a outra dentro de gráfico, chamado também de gráfico, agora de Blend Altman. Então, em resultados, qual é a informação aqui que já é importante para a gente? O bias, que é o quê? Essa diferença média apresentada entre os dois instrumentos. Então, a diferença esperada quando a gente avalia uma pessoa no DEXA e quando a gente avalia, né, o percentual de gordura dela pelas dobras e estima pela equação A, é de 1,2% de gordura. Beleza. Agora, a gente vai analisar o gráfico de Blend Altman justamente para ver como que os indivíduos apresentam essas diferenças entre os dois instrumentos. Então, eu venho aqui no gráfico e aí, justamente, cada pontinho desse é um indivíduo avaliado pelo nosso estudo. Então, a gente tem aqui exatamente 15 pontos. No eixo X, na horizontal, a gente tem a média de cada indivíduo nos dois instrumentos. O que significa? Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. A média dele nos dois instrumentos é de 11% de gordura. E a diferença entre os dois instrumentos é aproximadamente aqui de 1,5% de gordura. Outro caso, esse indivíduo aqui, que tem um percentual de gordura médio baixo de 8%, e a diferença entre os dois instrumentos de menos 0,77. Então, para cada indivíduo aqui avaliado, a gente tem o valor médio nos dois instrumentos e a diferença. Eu vou aqui só simular uma coisa, que é o seguinte, eu vou desenhar uma linha próximo aqui do 1%, que de fato representa aquela diferença média entre os dois instrumentos. Então, se eu quisesse, né, comercializar essa equação A que eu estou propondo, como que eu venderia para vocês, né, ou justificaria que é um bom instrumento? Eu falaria o seguinte, que quando eu comparo a equação A com o padrão ouro, que é o DEXA, a diferença média, né, ou a diferença esperada entre esses dois instrumentos é aí de aproximadamente 1% de gordura, que foi o que a gente encontrou aqui no BIAS, né, esse erro esperado. Aí a gente falaria, pô, então, ao invés de eu pagar super caro e ir dentro de um laboratório para fazer o DEXA, se o erro, né, dessa equação nova é só de 1%, vamos usar ela. Sim, é a informação que foi gerada aqui pelo Prisma. Agora, qual é o problema que a gente detecta pelo gráfico de Blend Altman? É o seguinte, a diferença, né, de pessoas que têm aqui aproximadamente até 10% de gordura entre o DEXA e a equação A é de 0. Então, quando você tem até 10% de gordura, quase que não tem erro na sua estimativa. Os valores que você vai ter ali pela sua equação são muito próximos daqueles gerados pelo DEXA. Agora, entre 10 e aqui 11, 12%, a gente já gira em um erro em torno de 1%. Olha o que acontece quando a gente passa dos 12 até os 13%. O erro já fica entre 2 a 3%. As pessoas que foram avaliadas nesse estudo são relativamente, têm percentuais de gordura bem baixos. Então, olha o que aconteceria, provavelmente, se a gente avaliasse pessoas com 14, 15, 16, 17, 20, 30. Esse erro está aumentando à medida que o percentual de gordura da pessoa aumenta. Isso quer dizer que, se eu avaliasse uma pessoa com 20 ou 30% de gordura, possivelmente a gente encontraria aí uma diferença entre os dois instrumentos de 10, 15%, o que é uma diferença muito grande. Então, existe um problema da gente trabalhar só com a média nesse caso, porque a média vai mascarar esse aumento da diferença entre os dois instrumentos,
à medida que eu vou avaliando pessoas com maiores percentuais de gordura. Isso a gente vê pelo gráfico do Blend-Altman. Agora, o que eu vou fazer? Vou trazer um segundo caso para a gente, que é confrontar a DEXA. Então, eu vou vir aqui, nova tabela. Vou manter a tabulação em colunas. Agora, eu vou chamar aqui o Data 2, vou clicar com o botão direito, renomear, e vou chamar de Equação 2. E vou tabular os dados da DEXA, então aqueles mesmos que a gente já colocou no exemplo anterior, contra a equação B. Beleza. E vou fazer o mesmo caminho. Venho em Analyze, dentro da opção de análise em colunas, fazer a comparação pelo método de Blend-Altman e clico em OK. Bom, não preciso explicar mais essa nova janela, venho em OK de novo. E agora, o bias, né? Esse erro entre os dois instrumentos diminuiu, então é de 0,5% de gordura. E agora, eu vou lá para o gráfico. E olhem só o gráfico nessa situação. De novo, cada pontinho desse é um dos 15 indivíduos avaliados. A gente vai ter no eixo X a média entre os dois instrumentos e no Y a diferença. Mostrando para a gente que essa diferença média de aproximadamente 0 ou 0,5%, ela se mantém para todos os indivíduos, independente se essa pessoa tem um baixo percentual de gordura ou um alto entre aspas, né? 14% não é tão alto, mas um alto percentual de gordura. O que significa que quando eu falar aqui a diferença média entre a equação B e o DEXA é de 0,5%, isso vale tanto para uma pessoa de 8% de gordura, quanto uma pessoa para 14%, e espera-se que isso vai valer também para uma pessoa com 15%, 20%, 30%. Então, por isso que o Blend-Altman é um gráfico muito rico quando a gente quer confrontar um novo instrumento com um padrão ouro que a gente usa aí para fazer as nossas coletas de dados. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. E se vocês querem continuar acompanhando os nossos conteúdos e nossas publicações semanais, aproveita para se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.